Olá, queridos irmãos, que Deus os abençoe. Eu trago aqui mais uma vez uma leitura maravilhosa para vocês, desse livro muito bom, que é um box, vem 2 livros, História Ilustrada do Cristianismo, a Era dos Mártires até a Era dos Sonhos Frustrados, de Justo Gonzalez. Olá, tá bom? Eu comecei a fazer a leitura desse livro logo no início, quando eu comprei ele, e depois fui fazendo outros vídeos, e infelizmente não dei continuidade. Só que eu já estou com um propósito comigo mesmo da seguinte forma. Como eu comecei fazendo a leitura do Manual de Teologia, de John Ledley Dagg, do primeiro, tem alguns vídeos aí que dá para você até conferir. Eu comecei fazendo a leitura dele, mas agora o meu propósito é fazer a leitura de cada capítulo, todo dia um capítulo, ou da história do cristianismo ilustrada de Justo Gonzalez, ou sempre vou alternar. Um dia vai ser a história do cristianismo ilustrada, outro dia vai ser Manual de Teologia de John Ledley Dagg, ok? Eu convido você agora para estar orando junto comigo, para que o nosso Deus nos dê discernimento e sabedoria, para que possamos compreender melhor todas as histórias que são importantes, para a história do nosso povo, esse povo que eu me refiro é o povo cristão, certo? Esse livro é maravilhoso para quem gosta de história e do cristianismo, é um dos materiais mais fenomenais que eu recomendo aí para você estar lendo, tá bom? Nós hoje iremos ler o capítulo 8, que fala sobre o depósito da fé, e aí logo em seguida vai vir o gnosticismo, nós iremos estar falando um pouco de gnosticismo. Enfim, é um material muito bom. Eu desejo do fundo do coração que você, se você não puder ficar assistindo, esse vídeo, que você possa pelo menos, se está no trabalho e quer ouvir a história e tal, coloca lá, deixa o vídeo rolando, eu não tenho costume de pedir, mas inscreva-se no canal, curta, comente, compartilhe se possível. Amém? Oremos. Santo Deus e eterno Pai, eu te agradeço por mais uma vez estarmos aqui, Senhor, para ler mais um material, meu Deus, que nós cremos, Senhor, que foi inspirado por Ti, a esse Teu servo, que decidiu, meu Deus, escrever essa história maravilhosa. Eu sei também, meu Deus, que nós temos que dar prioridade à Tua palavra, à Bíblia Sagrada. Mas também eu creio, meu Deus, que o Senhor tem usado muitos homens de 2000 anos para cá para falar, com mais propriedade a respeito do cristianismo. E eu creio piamente, meu Deus, que esse material vai ajudar outras pessoas. Em nome de Jesus eu te peço, nos fortalece para que possamos sempre buscar conhecer melhor a Tua palavra, pois é somente assim que nós iremos, meu Deus, descobrir os que são de verdade. Em nome de Jesus eu te agradeço hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Bom, capítulo 8, o depósito da fé, que diz assim, o erro nunca se apresenta em toda a sua crueza, a fim de não ser descoberto antes, veste-se elegantemente para que os incautos creiam que é mais verdadeiro do que a própria verdade. Irineu de Leão. Bom, as multidões que se convertiam ao cristianismo não viam a nova fé livres de bagagem cultural. Pelo contrário, cada qual trazia para dentro do cristianismo experiências e conhecimentos próprios. Essa variedade de bagagem cultural foi de grande valor para a igreja e, em todo caso, era sinal da universalidade do evangelho. Mas, por outro lado, essa situação se apresentava a que alguns começassem a oferecer suas próprias interpretações da fé cristã. E parece que algumas dessas interpretações eram de tal natureza que ameaçavam corromper radicalmente essa fé. Esse perigo era tanto maior, pois, conforme mencionamos, o espírito da época era radicalmente sincretista. O que muitas pessoas buscavam não era uma doutrina única, mas um sistema de que, de algum modo, combinasse todas as doutrinas, tomando um pouco de cada uma. O que estava em jogo, portanto, não era simplesmente tal ou qual elemento do cristianismo, mas sim a questão fundamental.
A nova fé tinha ou não uma mensagem única e que em sentido essa mensagem era única. Bom, vamos falar agora sobre o gnosticismo, né? De todas as diversas interpretações do cristianismo que apareceram no século II, nenhuma foi tão perigosa nem esteve tão perto de triunfar como o gnosticismo. Este não foi um grupo ou uma organização compacta que surgiu diante da igreja, mas foi, antes de tudo, um movimento que existiu tanto dentro do cristianismo como fora dele, e que dentro do cristianismo tratava de reinterpretar a fé em termos inaceitáveis para os demais cristãos. Como movimento, o gnosticismo foi sempre amorfo, o que tornava impossível assinalar um chefe. Basílides, Valentino e outros foram mestres gnósticos, cada qual com suas doutrinas e seus discípulos, mas o sincretismo do gnosticismo era tal que suas doutrinas e escolas se confundiam, e no dia de hoje é bem difícil ao historiador distinguir entre elas. O termo gnosticismo vem da palavra grega gnosis, que quer dizer conhecimento. Segundo os gnósticos, sua doutrina era um conhecimento especial reservado para quem possuísse verdadeiro entendimento. Além disso, parte dessa doutrina consistia na chave secreta mediante a qual se alcança a salvação. A salvação era a preocupação principal dos gnósticos, baseados em muitas doutrinas que circulavam nessa época. Os gnósticos criam que tudo o que fosse matéria era necessariamente mal. O ser humano, segundo eles, é um espírito eterno que, de algum modo, ficou encarcerado neste corpo, já que o corpo é cárcere do espírito e já que oculta a verdadeira natureza. O corpo é mau, o propósito último do gnóstico é, então, escapar deste corpo e deste mundo material no qual estamos como que exilados. A imaginação do exílio é fundamental para o gnosticismo. Este mundo não é o nosso verdadeiro lar, ainda mais. Este mundo, como o corpo é material e não senão um cárcere para o espírito e um obstáculo para a salvação. Como explicar então a origem do mundo e do corpo? O gnóstico afirma que, originalmente, toda a realidade era espiritual. O Ser Supremo não tinha intenção alguma de criar no mundo material, mas apenas um mundo espiritual. Com esse propósito foram criados vários seres espirituais. Cada mestre gnóstico oferecia uma lista distinta de tais seres, e alguns chegavam até 365 seres distintos. Em todo caso, um desses seres espirituais, distante do ser humano, do Supremo, foi o causador deste mundo. Segundo alguns gnósticos, o que sucedeu foi que Sofia, ou sabedoria, assim se chamava aquele ser espiritual, quis produzir algo por si só, e o resultado foi um aborto. Esse é o nosso mundo, um aborto do espírito e não uma criação de Deus. Mas continuam os gnósticos. Já que este mundo foi criado por um ser espiritual, ficaram nele algumas centelhas ou faíscas do espírito. Esses elementos espirituais são os que estão encarcerados dentro dos corpos humanos e que é necessário libertar. A fim de chegar a essa libertação é necessário que venha um mensageiro do reino espiritual. A função desse mensageiro consiste, antes de tudo, em despertar-nos do nosso sono. Nossos espíritos estão adormecidos dentro de nossos corpos, deixando-se levar pelos impulsos e as paixões do corpo. E é necessário que alguém venha de fora para nos despertar e recordar quem somos, incitando-nos assim a lutar contra nosso encarceramento. Além disso, esse mensageiro deve nos dar outra informação, gnoses, necessária para a nossa libertação. Acima da Terra encontram-se as esferas celestes. Cada uma delas é governada por um poder maligno, cuja função consiste em nos manter prisioneiros para chegar ao reino puramente espiritual. Temos de atravessar essas esferas e o único modo de fazê-lo é possuindo o conhecimento secreto que nos abrirá
as portas. A cada passo, algo como um santo e uma senha sem os quais o caminho nos será velado. O mensageiro celestial foi enviado, então, para nos comunicar esse conhecimento secreto sem o qual não há salvação. No gnosticismo cristão, também havia gnósticos fora do cristianismo. Esse mensageiro é Cristo. Segundo os gnósticos cristãos, o que Cristo fez foi vir à Terra para nos recordar de nossa origem celestial e para nos dar o conhecimento secreto, sem o qual não poderemos regressar às moradas espirituais. Já que Cristo é um mensageiro celestial, e já que o corpo e a matéria são maus, a maioria dos gnósticos cristãos pensava que Cristo não podia ter tido um corpo como o nosso. Alguns diziam que seu corpo era pura aparência, uma espécie de fantasma que parecia ter corpo físico por meio milagrosos. Outros diziam que tinha um corpo, mas que esse corpo era feito de uma matéria espiritual, distinta do nosso corpo. A maioria negava o nascimento de Jesus, pois tal nascimento o havia colocado sob o poder deste mundo material. Essas doutrinas acerca do Salvador recebem o nome de docetismo, de uma palavra grega que quer dizer aparentar. Pois o que essas doutrinas implicam, de um modo ou de outro, era que o corpo de Jesus era uma aparência. Segundo os gnósticos, nem todos os seres humanos têm espírito. Alguns são apenas seres carnais. Em razão disso, estão irremediavelmente condenados à destruição quando este mundo físico for destruído. Quanto aos espíritos encarnados dentro dos espirituais, no final serão salvos, porque sua natureza é espiritual e necessariamente tem de voltar para o reino do espírito. Bem maluco, não é isso? Porém, nessa interim, como viveremos aqui nesta vida? Diante dessa pergunta, os gnósticos respondiam de dois modos distintos. Bom, a maioria dizia que já o corpo é o cárcere do espírito e o que temos de fazer é castigar o corpo para debilitar seu poder sobre o espírito e para que suas paixões não nos arrastem. Outros, em troca, sustentavam que, já que o espírito é por natureza bom e nada pode destruí-lo, o que devemos fazer é dar liberdade total ao corpo e às suas paixões. Em consequência, enquanto alguns gnósticos advogam ascetismo extremo, outros praticavam a libertinagem. Durante o segundo século, o gnosticismo foi séria ameaça para o cristianismo. Os principais dirigentes da igreja se opuseram tenazmente a ele, porque viam nele uma negação de várias das principais doutrinas cristãs, a criação, a encarnação, a ressurreição, etc. Mais adiante veremos como a igreja respondeu ante essa ameaça. Antes devemos prestar atenção a outro mestre cujos ensinos semelhantes ao gnosticismo constituíram também uma ameaça para o depósito da fé. Marcião. Marcião era filho de bispo de Sinope, do bispo de Sinope, na região do Ponto. Ali conheceu a fé cristã, mas ao mesmo tempo Marcião parece ter sentido duas fortes antipatias contra este mundo material e contra o judaísmo. Portanto, sua doutrina combina esses dois elementos. No ano 144, Marcião foi a Roma, onde conseguiu vários seguidores e até alguns pensaram em fazê-lo bispo. Contudo, com o tempo, o restante dos cristãos concluiu que seus ensinos contradiziam a fé. E Marcião criou sua própria igreja, que perdurou por vários séculos. Como já dissemos, Marcião pensava que este mundo era mau e que seu criador devia ser um Deus, se não mau, pelo menos ignorante, em lugar de inventar toda uma série de seres espirituais ao estilo dos gnósticos. O que Marcião propôs era muito mais simples, segundo ele. O Deus do Novo Testamento, o Pai de Jesus Cristo, não é o mesmo Jeová do Antigo Testamento. Meu Deus. Há um Deus supremo que é o Pai de Jesus Cristo e um inferior que é Jeová. Foi Jeová que fez este mundo. O propósito do Pai não era que houvesse puramente espiritual, mas Jeová, seja por ignorância ou por maldade, fez este mundo e nele colocou a humanidade.
Isto quer dizer que o Antigo Testamento é a palavra de Deus, mas não do Deus Supremo, e sim desse ser inferior chamado Jeová, Deus ciumento e arbitrário que escolhe um povo acima dos demais, e que está constantemente conferindo a conta de quem lhe desobedece, a fim de tomar vingança. Em uma palavra, Jeová é Deus de justiça. Diante de Jeová e muito acima dele, segundo Marcião, está o Pai dos cristãos. Este não é Deus vingativo, mas é todo amor. Ele não requer coisa alguma de nós, antes nos dá todo gratuitamente, incluindo a salvação. Esse Deus não estabelece leis, mas nos convida a amá-lo. Enfim, ele se compadeceu de nós, criaturas de Jeová, e enviou seu Filho para salvar-nos. Jesus nasceu de Maria, visto que tal coisa o teria feito súdito de Jeová, mas apareceu repetidamente como homem maduro na época do imperador Tibério. Naturalmente, deixa eu ver aqui. Me perdi aqui, meu Deus. Jeová é Deus de justiça. Naturalmente, no fim, não haverá julgamento algum, já que o Deus Supremo é um ser absolutamente amoroso que nos perdoa totalmente. Essa era a visão de Marcião, tá, gente? Tudo isso queria dizer que Marcião tinha de se desfazer do Antigo Testamento, que até então fora a parte principal das escrituras cristãs. Se o Antigo Testamento era a palavra de um ser inferior, não podia ser lido na igreja, tampouco podia ser a base do ensino cristão. Portanto, Marcião compilou uma lista de livros que deveriam ser, segundo ele, as escrituras cristãs. Estes livros eram o Evangelho de Lucas e as Epístolas de Paulo, pois Marcião pensava que Paulo era o único que, entre os apóstolos, tinha compreendido a verdadeira mensagem de Jesus. Os demais eram judeus demais para entendê-la. Que dizer então de todas as citações do Antigo Testamento que aparecem em Lucas e nas Epístolas Paulinas? Naturalmente, tais citações não poderiam ser genuínas, e por isso Marcião chegou à conclusão de que haviam sido incluídas nos textos sagrados por judaizantes que tratavam de adulterar a mensagem de Paulo e de Lucas. Da mesma forma que o gnosticismo e talvez mais Marcião em suas doutrinas representaram séria ameaça ao cristianismo do século II, também ele negava a criação e a encarnação e a ressurreição final. Mas além disso, Marcião chegou a organizar na sua própria igreja, com seus bispos rivais dos da outra igreja, o que tenderia a contribuir para a perpetuação de seus ensinos. A propaganda marcionita dentro do restante da igreja era impressionante, sobretudo porque suas doutrinas pareciam tão simples e lógicas. A resposta da igreja, o cânon. Vamos lá? Olha só. Antes de Marcião, não existia uma lista de livros do Novo Testamento para os cristãos. As Escrituras eram os livros sagrados dos judeus, em geral na versão grega chamada Septuaginta. Além disso, costumava-se ler nas igrejas alguns dos evangelhos e cartas. Bom, dos apóstolos, né? A carta dos apóstolos. Particularmente as de Paulo. Ele tinha inculcado que Paulo tinha entendido melhor o evangelho do que os outros. Ao que parece, a ninguém ocorreu a ideia de fazer uma lista dos livros cristãos que deveriam formar o Novo Testamento. Em consequência, em uma das igrejas se lia o evangelho, em outras, outro. O mesmo sucedia com outros livros, mas agora, diante do desafio de Marcião, a igreja viu-se obrigada a compilar uma lista de grupo de livros sagrados. Tal lista não se fez de modo formal. Não houve uma reunião ou concílio para determiná-la, mas pouco a pouco foi formando consenso dentro da igreja alguns livros que haviam sido usados por algumas igrejas locais caíram em desuso e não se incluíram no Novo Testamento. Outros logo conseguiram a acolhida geral, outros, enfim, foram discutidos por algum tempo antes de serem aceitos de forma generalizada. Acerca do Antigo Testamento, todos exceto os gnósticos e os marcionitas, concordavam que devia fazer parte das Escrituras. Naturalmente,
Os cristãos estavam conscientes das dificuldades assinaladas por Marcião, entretanto não estavam dispostos pelo simples fato da existência de tais dificuldades. A desfazer da relação histórica entre a Igreja e Israel, a fé cristã não era algo novo, no sentido de que Deus não estivera preparando o caminho para o seu advento. O Antigo Testamento dava testemunho dessa preparação. O Deus que foi revelado nele era o mesmo, Deus de amor e de justiça, que Jesus Cristo nos revelou. A fé cristã era a consumação da esperança de Israel e não uma repentina aparição do céu. Quanto ao que hoje chamamos de Novo Testamento, os livros que primeiro encontraram acolhida geral foram os evangelhos. É interessante para nós, hoje, notar que aqueles cristãos decidiram incluir no Novo Testamento mais de um evangelho, em datas posteriores. Alguns trataram de ridicularizar o cristianismo, assinalando que há muitos detalhes acerca dos quais os evangelhos não concordam entre si, mas aqueles cristãos do século II, que decidiram incluir todos esses evangelhos no cânon, ou lista dos livros sagrados, não eram insensatos, eles estavam conscientes de que os diversos evangelhos eram distintos entre si. Se não o soubessem, não teriam razão alguma para incluir mais de um. Taciano, a quem já citamos no capítulo anterior, compôs uma compilação dos 4 evangelhos, mas sua obra encontrou acolhida somente na igreja da Síria, onde foi utilizado por algum tempo. Porque então esses 4 livros foram incluídos quando as diferenças entre eles poderiam ser motivos de críticas, e controvérsias. A resposta que a igreja estava enfrentando ao desafio dos gnósticos e de Marcião, os gnósticos diziam: o mensageiro divino tinha deixado seus ensinos secretos em mãos de alguns discípulos preferidos. E assim circulavam supostos evangelhos, que pretendiam conter esses segredos. Um deles, por exemplo, é o Evangelho de Tomé. Cada grupo gnóstico dizia ter seu próprio evangelho e uma tradição secreta que os unia com o Salvador diante de tais pretensões. A igreja optou por mostrar que suas doutrinas tinham o apoio não de um evangelho supostamente escrito por tal ou qual apóstolo, mas de vários evangelhos. O próprio fato de todos os evangelhos diferiam entre si, mas ao mesmo tempo concordavam nos elementos fundamentais da fé. Era a prova de que as doutrinas da igreja não eram invenção recente, mas refletiam os ensinos originais de Jesus Cristo, de qual modo, enquanto Marcião pretendia que o evangelho original fosse o de Lucas, que deveria ser purificado de toda influência judaica, a igreja respondeu assinalando o 4º evangelho escritos, cada um deles de um ponto de vista particular. Mas todos os opostos aos ensinos de Marcião, diante das tradições secretas, das interpretações particulares dos diversos hereges, a igreja apelou à tradição aberta, conhecida por todos, e à multiplicidade do testemunho dos 4 evangelhos. Junto aos evangelhos, o livro de Atos e as epístolas paulinas conseguiram aceitação geral desde muito cedo. Outros livros, como Apocalipse, 3 João, e Judas demoraram mais tempo em ser universalmente aceitos. Mas já nos fins do século II, do segundo século, a maior parte do Novo Testamento já compunha as escrituras de todas as igrejas cristãs. Os 4 evangelhos, Atos e as epístolas paulinas. Bom, agora a resposta da igreja, o credo. Outra maneira pela qual a igreja respondeu ao desafio dos gnósticos e de Marcião foi a formulação do que chamamos de Credo dos Apóstolos, ou Credo Apostólico. Ainda que posteriormente aparecessem lendas e tradições, no sentido de que credo fora composto pelos apóstolos ao começar a missão aos gentios, o fato é que as origens do credo não remontam para além de meados do século II. Foi provavelmente em Roma que primeiro apareceu a fórmula que, depois de alguma elaboração, veio a ser o nosso credo. Nessa época, o seu nome era símbolo da fé. A palavra símbolo
não tinha então sentido que tem para nós hoje, mas se referia a um meio de reconhecimento. Por exemplo, se dois generais iam se separar, tomavam uma peça de barro, quebravam-na e cada um deles, dois, levava, né, consigo um pedaço. Se mais tarde um dos generais quisesse enviar mensagem ao seu colega, entregava o seu pedaço de barro ao mensageiro, que então podia identificar porque seu pedaço de barro encaixava perfeitamente com o que tinha o outro general. A esse meio reconhecimento dava-se o nome de símbolo. Logo, o símbolo da fé era um meio de reconhecer aqueles cristãos que sustentavam a verdadeira fé, em meio de todo tipo de doutrinas que pretendiam ser verdadeiras. Um dos principais usos do símbolo era no batismo, quando se perguntavam três coisas ao candidato. Perguntas, essa que recordam hoje o credo que temos. Crês em Deus Pai Todo-Poderoso? Crês em Jesus, o Filho de Deus, que nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria, que foi crucificado sob Pôncio Pilatos e morreu e se levantou de novo ao terceiro dia, vivo dentre os mortos, e ascendeu ao céu e assentou-se à destra do Pai e virá julgar os vivos e os mortos. Crês no Espírito Santo, na Santa Igreja e na ressurreição da carne? Ou seja, eram perguntas, né? Ele perguntas. E na realidade, o que é que acontece? Quando né, os católicos oram, né? Aqui no final, crê no Espírito Santo e na Santa Igreja, e aí a Igreja Católica ela acrescenta, porque o credo apostólico ele não é uma propriedade da Igreja Católica, né? Na realidade, a Igreja Católica pegou esse credo aqui, que foi os apóstolos, foi os seguidores aqui já tinham formulado ele, e aí colocaram, né? Crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, né? Os católicos reza desse jeito. E na ressurreição da carne, onde na realidade é só crer no Espírito Santo, na Santa Igreja e na ressurreição da carne, ok. Ao ler essas palavras, duas coisas se tornam claras. A primeira é que o texto que estamos lendo constitui o núcleo do credo dos apóstolos. Depois de acrescentar-lhes algumas outras frases, naquele antigo símbolo da fé, veio a ser nosso credo. A outra coisa que se torna clara é que esse credo foi formado sobre a base da fórmula trinitária, né, que se emprega no batismo, já que o candidato era batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Procedia comprovar sua ortodoxia, fazendo-lhe uma série de perguntas acerca de sua fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Se estudamos mais detidamente o conteúdo desse credo, percebemos que as suas palavras têm um propósito de rejeitar as doutrinas dos gnósticos e, sobretudo, de Marcião. Em primeiro lugar, o Pai recebe o título de Todo-Poderoso. No original grego, isso quer dizer muito mais que onipotente. O termo grego usado aqui é pantocrator, isto é, soberano ou governador de todas as coisas. Não há realidade alguma que fique fora do alcance do poder desse Pai. Não se trata, como pretendem Marcião e os gnósticos, de que haja duas realidades, uma espiritual, que serve a Deus, e outra material, que se lhe opõe. Este mundo, com toda a sua materialidade, é a parte da criação que Deus governa, e o mesmo deve ser dito acerca do nosso corpo. Se sobre o Pai, o credo disse apenas que é todo-poderoso, disse muito mais acerca do Filho, e isso deve a que era precisamente em sua cristologia que os gnósticos e que o antigo símbolo da fé declara acerca de Cristo Jesus, é que ele é o Filho de Deus. Outras versões antigas dizem seu Filho. Como o credo atual, não obstante, o que se está sublinhado aqui é que Jesus Cristo é o Filho, não de outro Deus, mas do mesmo Pai Todo-Poderoso, e que se refere à primeira cláusula, o nascimento a partir da Virgem Maria. Não está ali para sublinhar o nascimento virginal, ainda que naturalmente tal nascimento se inclua. Mas para assegurar o fato de que Jesus nasceu e que não desceu do céu, nem apareceu repentinamente, como homem, já maduro, conforme pretendiam vários dos hereges,
De igual modo, a referência a Pôncio Pilatos não tem o propósito de culpar o procurador romano pela crucificação, mas antes procura dar uma data concreta ao que se está falando. Para alguns dos gnósticos, Jesus não era um ser histórico, mas um mito ou uma alegoria universal. Por essa razão, o credo põe data à crucificação. Sob Pôncio Pilatos, de igual modo, para refutar o docentismo dos hereges, o credo sublinha que Jesus foi crucificado e morreu e se levantou, de novo ao terceiro dia, vivo dentre os mortos, e ascendeu aos céus, e está sentado à destra do Pai. Por último, referindo-se a Jesus Cristo, o credo afirma que virá a julgar. Aqui temos outra afirmação anti-marcionita, já que Marcião dizia que o Deus e Pai de Jesus Cristo era um ser totalmente amoroso, que não julgava nem condenava. Olha a contradição, né? Só essa parte aqui do credo já quebra o argumento de Marcião, né? Bom, na cláusula referente ao Espírito Santo aparecem duas frases, ambas dirigidas contra os hereges. A primeira é a Santa Igreja. Como veremos na próxima sessão deste capítulo, a ameaça das heresias levou a Igreja a enfatizar cada vez mais sua autoridade. A Igreja era a que tinha recebido o depósito da fé. A segunda frase é a ressurreição da carne. Conforme dissemos, muitos dos hereges pretendiam que o corpo e todas as coisas físicas eram más. Diante de tais opiniões, o antigo credo romano e também o nosso afirma que a esperança cristã não consiste em uma vida puramente espiritual, mas que inclui a ressurreição do corpo. Em resumo, a origem do nosso credo se acha nas lutas contra as heresias de meados do século II. Naturalmente, o citado antigo símbolo da fé não é exatamente igual ao nosso, até chegar à sua forma presente. Mas a discussão do desenvolvimento do credo nos levaria fora dos limites cronológicos do presente capítulo. Bom, ficaremos por aqui. Nós lemos aí uma parte do capítulo 8, ok? Uma parte do capítulo 8, onde nós começamos aqui. O capítulo 8 desse livro tem como título O Depósito da Fé. Vem explicando a respeito do gnosticismo, depois vem explicando sobre Marcião, sobre a resposta da igreja, o cânon, e em seguida, e último que lemos, a resposta da igreja, que foi o credo, ok? Então, a próxima leitura nós iremos continuar a resposta da igreja à sucessão apostólica. Amém? Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. Eu desejo do fundo do coração que Deus abençoe você e sua família com muita saúde e paz. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, eu te agradeço, meu Deus, por esse privilégio de estar aqui mais uma vez fazendo essas leituras e poder compartilhar com todos aqueles que querem ouvir. Em nome de Jesus eu te agradeço. Abençoe e protege todos aqueles que estão me vendo e ouvindo agora, nesse momento. Louvado seja o teu nome para todo sempre. Amém. Que Deus os abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Fui!